recentemente fez o aniversário de um ano, né? No finalzinho do ano passado. Deu o aniversário de um ano que El Salvador implementou o Bitcoin como moeda, tá? Saiu uma série de reportagens, pessoas perguntando, tá bom, e aí, né? Como é que foi esse ano? E, sim, e em termos de experimento socioeconômico, porque é isso que está acontecendo em El Salvador, um experimento socioeconômico, até agora ele não foi bem sucedido. É claro que, putz, o cara começou o experimento nas vésperas do bear market, cara. Assim, se ele podia ter escolhido o pior timing possível para implementar o Bitcoin como moeda, foi ele implementar naquele momento. Por um lado, você pode colocar assim, poxa, né, azar. O que acontece hoje em Bitcoin, a realidade em El Salvador, é que Bitcoin não colou ainda. Teve uma adoção muito grande dos El Salvadorenhos, não sei se é assim que se fala, né? Mas deve ser. Eles entraram em massa na rede do Bitcoin para pegar carteira. Mas por quê? Porque tinha um airdrop de $30. Mas a maioria da população, mais da metade da população, pegou o airdrop, botou no bolso e nunca mais olhou para o Bitcoin. Tem relatos de turistas que vão para El Salvador, eles vão super empolgados, né? Turismo do Bitcoin, vou pagar tudo com cripto, e eles enfrentam enormes dificuldades. Ou o negócio não funciona, ou a rede cai, ou sei lá, o vendedor não tem o sinal direito. E não é aquilo que a gente gostaria que fosse. Agora, tem duas considerações que você pode fazer. Primeira, é culpa do bear market? Cara, você pode dizer que sim, mas por outro lado eu diria que não. Porque se Bitcoin deseja ser o que ele diz que ele quer ser, que é uma solução, uma moeda alternativa, então eu tenho que ser capaz de implementar essa moeda em qualquer momento de mercado. Se ele depende do momento de mercado, então ele não é a solução que ele prometia. Se ele depende, então ele é outra coisa. Então não dá para você olhar para o caso de El Salvador e botar a culpa no bear market, porque senão você está contradizendo a própria natureza do que você gostaria que o Bitcoin fosse. Agora, a minha visão, tirando o momento de mercado, é que Bitcoin, para funcionar como uma revolução monetária, como o sonho dos criptoanarquistas, ele nunca pode ser implementado de cima para baixo. Ele tem que ser de baixo para cima. A população tem que querer usar o Bitcoin e ela força o seu governo a aceitar ou ela derruba o seu governo no processo. Esse é o fluxo de uma revolução anarquista. Ela vai de baixo para cima, especialmente se ela é econômica. A população desiste de usar a moeda local, ela simplesmente abandona o sistema fiduciário e se ela faz isso, ela aleja o próprio governo. Tá? É claro que isso pode gerar mil problemas, cara. Mas o fluxo é esse. Então as pessoas adotam o Bitcoin e falam, galera, não quero saber. E aí a moeda fiduciária morre, o governo perde poder econômico, com isso ele perde poder político, e aí ou acontece uma revolução social ou alguma outra treta maluca que aí a gente não sabe, né? A gente nunca viu um governo ser deposto por um abandono da moeda fiduciária em favor do Bitcoin. O que pode decorrer disso, não sabemos. Ou ele aceita o Bitcoin e implementa, ou o governo cai e alguma outro tipo de organização surge no lugar. O que é até, para mim, tá? Pessoalmente, agora, eu como tecnofilósofo e como criptólogo, a minha principal crítica ao Bitcoin, quando você quer enxergar o Bitcoin como uma ferramenta da revolução, dele mudar o mundo, é justamente o fato de que o Bitcoin ele oferece uma boa, talvez até uma excelente alternativa econômica, como moeda, ou como reserva de valor, ou como as duas coisas ao mesmo tempo, mas o Bitcoin não é uma alternativa política. Tá? Tem um economista grego chamado Yanis Varoufakis, tá? Esse cara foi ministro das finanças na Grécia quando a Grécia estava quebrada, né? A Grécia faliu e aí um novo governo foi eleito, né? E esse cara foi chamado para ser ministro das finanças para negociar com o bloco do euro as condições do resgate da Grécia. O cara é muito, muito doido. Teve um podcast onde esse Yanis Varoufakis foi debater com um Bitcoiner, e o tema era o seguinte: o Yanis Varoufakis queria dizer que Bitcoin nunca seria moeda, e esse cara queria dizer que seria. Cara, o podcast não foi nenhum debate, foi uma destruição. O Yanis Varoufakis aniquilou o Bitcoin, né, cara? Tinha que ter outra pessoa para conversar, porque o Bitcoin estava falando, Bitcoin é descentralizado, porque a blockchain, porque a mineração. E o Yanis Varoufakis falando de economia, de filosofia, de sociologia, não tinha como argumentar. E, cara, teve um argumento do Yannis muito bom, cara, que até hoje eu tô pensando nesse argumento dele. Ele falou o seguinte: imagina, faz um exercício de imaginação, tá? Que no seu país o Bitcoin ganhou.
Então, o seu país abandonou a moeda fiduciária que ele tinha antes, e agora todo o seu país usa Bitcoin. Bitcoin venceu. Então, nós usamos Bitcoin, o governo usa Bitcoin, impostos e taxas recolhidos e pagos em Bitcoin, saúde pública paga em Bitcoin, tudo em Bitcoin. E aí, cara, vem uma pandemia, vem uma Covid-19. Como que todos os governos, tá? Todas as economias de primeiro mundo e de economias em desenvolvimento, como que todas elas responderam à crise da Covid-19? Elas imprimiram dinheiro. Tá? Elas imprimiram dinheiro para poder comprar máscara, teste, aumentar leito, para dar conta do problema, cara. Isso, na verdade, não é nem imprimir dinheiro. O conceito é o seguinte: hoje, os governos eles têm o controle da elasticidade do suprimento financeiro do país, em parceria com o Banco Central. Então, quando existe uma calamidade como essa, você aumenta o fornecimento de dinheiro de forma elástica para você conseguir acomodar os gastos da resposta àquela calamidade. Se o seu país inteiro funciona em Bitcoin, tá, e chega a uma calamidade como essa, você não tem essa ferramenta. Então, se a gente tem o Brasil, tá, no momento pré-pandemia, a pandemia chega, não vai ter dinheiro extra para responder à pandemia. Então, as pessoas vão morrer na rua. Se as pessoas começam a morrer na rua, cara, então beleza, todo mundo pega a arma, vamos saquear supermercado e vamos ver no que vai dar. Né? Então ele fala, cara, se você não pode quebrar o modelo econômico de uma democracia capitalista sem você oferecer uma alternativa política. Você tem que quebrar o modelo econômico e dizer, olha, quebramos a sua moeda, tá? Só que as consequências políticas dessa quebra têm que ser reorganizadas. Enquanto você não for capaz de propor uma alternativa política, as pessoas não vão aceitar que você proponha uma alternativa econômica, porque ninguém quer viver numa anarquia, cara. As pessoas não querem. Os criptoanarquistas podem querer, mas a população geral não quer um regime anárquico. Então você tem que oferecer para elas o quê? Temos Bitcoin, alternativa econômica, e junto com isso uma alternativa política, para que a gente possa se organizar de forma política nessa nova economia, entendeu? E esse argumento do Yannis, cara, é fantástico. Eu nunca vi ninguém nem discutir isso, e para mim ele tem muito fundamento no que ele falou. Então isso para mim mostra que Bitcoin ainda tem que amadurecer muito, cara, para funcionar como a revolução que vai acabar com as moedas fiduciárias e salvar o mundo da elite do 1%, dos Illuminati, dos reptilianos, sei lá de qual que seja, né, a classe dominante que você acredita que exista e que rege hoje o nosso mundo como ele é.